Vamos orar. Nosso Deus, nosso Salvador, nós estamos muito gratos por podermos cantar louvores ao Teu nome esta manhã, por termos força, termos vitalidade para podermos estar aqui neste lugar e fazermos, Senhor, aquilo que sabemos que Tu esperas que façamos. Adorar o Teu nome com hinos, com cânticos espirituais, com ações de graças. Obrigado, ó Deus, porque nos dás uma igreja para vivermos assim, em comunhão, de fé. Obrigado, ó Deus, porque sabemos e acabamos de lembrar isso, que és Tu que sustentas a nossa fé. É o Teu Espírito que está em nós a produzir esse resultado, esse fruto da Tua palavra, a dar-nos, pela graça, o dom de crer. E agora que nos preparamos para abrir a Tua palavra, nós rogamos, pedimos, ó Deus, que fales connosco mais uma vez, por meio do livro de Deuteronômio, por meio das Sagradas Escrituras. Pedimos isto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 8 a 17. Deuteronômio 11, de 8 até 17. Deuteronômio 11, versículo 8 diz assim: Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Esta passagem, ela traz a ideia, transmite a ideia de que a promessa de novas bênçãos em Canaã, para onde o povo de Israel se estava a dirigir, essa expectativa do futuro, essas promessas que Deus dava acerca do futuro, da entrada na terra, que fosse uma motivação. A confiança de Deus é essa, a sua certeza, a sua expectativa também. Ele sabe que a sua palavra produz esse tipo de fruto. E Ele espera que dê esse fruto no coração de Israel, que seja uma motivação para se abster da idolatria e das consequências terríveis da idolatria. Para não fazerem deuses para si, não seguirem atrás de outros deuses. Essas promessas que Deus dá ao seu povo, que sejam essa motivação que o povo precisa para andar longe das falsas religiões, dos falsos deuses e caminhar como Deus quer que caminhe, em obediência à sua palavra. Guardai, pois, os mandamentos, é assim que começa o versículo 8. A resposta de Israel ao privilégio de estar em aliança com o Senhor, o espantoso Deus das promessas, é temê-lo humildemente e amá-lo obedientemente para sempre.
Então esta ideia de obediência e ênfase está aqui nesta passagem que começa no capítulo 10, esta porção no capítulo 10, versículo 12, e vai até ao final do capítulo 11, este foco, esta ênfase na obediência. Mostrar os benefícios da obediência, os privilégios de quem é obediente, as bênçãos. Então há aqui uma ênfase em obedecer a Deus. Então é assim que começa o versículo 8: guardai e obedecei, pois, a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes. Eu gostaria então de desenvolver um pouco desta ideia, a ideia bíblica de força. O que é ser forte? O que é ter poder na Bíblia? Este verbo é usado em várias outras passagens do Velho Testamento. Portanto, é um verbo da língua hebraica que transmite esta ideia de fortalecer, de prevalecer, ser duro, ser rijo, ser forte ou tornar-se forte. A ideia de coragem, ser corajoso, estar firme, ficar firme, ser resoluto, ser alguém persistente, com convicções, alguém que é forte porque sabe no que crê. Essa é a ideia deste verbo, usado várias vezes então no Velho Testamento, e aqui há esta lógica de Deus ao falar para o povo: guardai, obedecei aos mandamentos para que sejais fortes. Esta lógica de força. Então nós vamos ver isso desenvolvido, vamos perceber na Bíblia as ocorrências desta ideia do poder de Deus e como é que se tem esse poder, essa força. E que começa aqui, ela é clara a ideia no versículo 8. Mas há, portanto, aqui uma exigência, uma expectativa, mas também um padrão exigido por Deus. O povo é instado, o povo é confrontado, mais uma vez, a guardar os mandamentos de Deus. Mas agora o foco de Deus muda das lições da história. Já não é por causa do que Ele fez no passado, como nós vimos a semana passada, no texto, na parte inicial do capítulo 11. Mas agora há aqui como que uma antecipação do futuro. Agora é por causa do futuro, é por causa do que eu farei convosco. O povo deve obedecer à lei assim que for declarada, não apenas por causa do seu conhecimento de Deus, extraído de experiências passadas por conhecer Deus e como Deus já o abençoou no passado, mas o povo de Deus deve também andar em obediência, com olhos no futuro, com a expectativa no futuro. Sem essa obediência não teria a força necessária para tomar posse da terra prometida, para usufruir das bênçãos que o Senhor está disponível para dar. Então, o que é ser forte? O que é ter poder na Bíblia? No capítulo 20 de Deuteronômio, há a necessidade de força, de poder. Aqui, um cenário descrito de guerra, de peleja, de luta. Capítulo 20. Quando saís à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, ou seja, quando tu percebes que és fraco, que estás em fraqueza, em posição de minoria, estás numa posição frágil, vai ser necessária força, vai ser necessário poder. Quando isso acontecer, ainda no versículo 1, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Ou seja, não sejam fracos, não mostrem parte fraca, não se mostrem pequenos e fracos. Porquê? Versículo 4. A razão é esta: pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Qual é a razão da força de Israel? O Senhor está contigo, Israel. Deus está com o seu povo. Ser forte na Bíblia é sinónimo de ter Deus, estar com Deus. Algumas passagens importantes, se puderem, se quiserem tirar notas e lembrarem depois de o que é ser forte, o que é ter poder na Bíblia. Especialmente para nós, muitos de nós, que nos sentimos fracos, que nos sentimos pequenos.
cansados tantas vezes. Então, algumas passagens importantes. Além desta, de Deuteronômio, capítulo 11, que estamos a estudar, mas capítulo 20, agora algumas referências importantes sobre ser forte, sobre ter poder, o poder de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, esse cântico de louvor, esse cântico de Ana, essa forma como ela exalta Deus, como ela fala de Deus, ela diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Então, cuidado com essas palavras arrogantes, de achar que o poder está em ti, que está dentro de ti, como homem, como mulher, como ser humano. Cuidado com essa arrogância humanista, com essas mentiras da filosofia humanista, que procuram encontrar dentro de nós a força que está em nós naturalmente, ou que vem da natureza, ou que vem dos pais, dos avós ou dos antepassados, e não coloca Deus na equação, não fala de Deus, não reconhece a existência de Deus, a influência de Deus, a presença de Deus em nós. Cuidado, este texto é importante. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque sempre que falamos de força em nós, capacidade em nós, sem Deus, é arrogância, é orgulho, é pecado. Não dar a Deus a devida glória, não reconhecer que a força vem dele, é pecado esquecermos de Deus. Cuidado com a arrogância da nossa boca, do nosso coração, porque ser forte é estar com Deus, é ter Deus conosco. Isso é que é ser forte. Mais à frente, no segundo livro, no capítulo 22, no versículo 33, é um texto paralelo do Salmo 18. 2 Samuel 22. Este salmo está aqui registado, cantado por Davi. Ele é repetido com ligeiras diferenças. Está no livro dos Salmos, é o número 18. E no versículo 33 lemos assim claramente: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Davi reconhece isso, e é assim que ele introduz o Salmo 1, o Salmo 18, versículo 1, esse salmo do servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele estava diante de inimigos que ele achava mais fortes do que ele, maiores do que ele. E como Deus o livrou, ele disse: Senhor, eu te amo, tu és a minha força. Eu te amo, ó Senhor, força minha. E é isso que o Salmo nos ensina a dizer, a cantar a Deus: Senhor, tu és a minha força, o meu poder vem de ti. Versículo 32, então, diz que o Senhor me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Versículo 39 diz: de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Foste tu, Senhor, que me deste vitória. É de ti que vem a força para eu lutar. O Salmo 29 também repete esta ideia: o Senhor dá força ao seu povo. Versículo 11. Isaías 40, um texto bem conhecido, que fala do cansado, do fraco. Isaías 40, 29, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o Senhor que faz isso. E em Marcos 5, versículo 30, um texto muito importante acerca do poder e da força. É um relato de uma cura, mas o versículo 30 em Marcos 5, falando de Jesus, e quando ele foi tocado por aquela mulher, diz que ele reconheceu que dele saíra poder. Então ele pergunta: quem me tocou nas vestes? Porque ele sabia, ele percebeu que dele saiu o poder. Porque é dele que vem o poder para curar, é dele que vem o poder para falar, para obedecer, é dele que vem o poder. Então nós precisamos lembrar isso. Poder vem de Deus. Ser forte, ser poderoso, é estar em Deus, estar com Deus. É ter comunhão com Ele, é conhecê-lo, é obedecer à sua vontade. É daí que vem a força e o poder. Atos 1:8, palavra à igreja: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É assim que se tem poder, é quando Deus entra em nós dessa forma,
clara, visível. Por causa da fé, o Espírito Santo vem e preenche-nos e marca-nos. E recebemos esse penhor, essa garantia de pertencermos a Deus. Atos 4:33, o relato dos primeiros cristãos, a igreja no início, com grande poder, os apóstolos, os primeiros crentes, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. A graça estava neles, por isso eles tinham força, eles tinham poder para fazer a vontade de Deus, fazer os sinais que Deus queria que eles fizessem, mas acima de tudo para testemunhar, para pregar o Evangelho, para dizer a verdade do Evangelho, sem vergonha de se associar com Jesus, sem vergonha e sem medo de se associar com aqueles que eram considerados os fracos, mas sem medo de morrer. Porque eles acreditavam na ressurreição. O poder que Deus exerceu em Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. E esse é o poder que é explicado por Paulo na carta que foi escrita para explicar o Evangelho. E logo no início da carta ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. A mensagem de Jesus, que é o Evangelho, o que Jesus fez, de onde veio o que ele fez, para onde ele foi fisicamente, é o Evangelho. E Romanos 15, versículo 13, fala do Deus da esperança. Então essa expectativa das coisas por vir, as promessas que Deus nos deixou, esse futuro que nós aguardamos, essa esperança que nós temos, que essa esperança, que Deus nos encha de alegria, de paz no nosso crer, na nossa fé, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É olhar para a frente, olhar para o céu, saber para onde vamos. Isso dá-nos força para vivermos hoje, o presente, e para lidarmos com o passado, um passado de culpa e de vergonha, de fraqueza, mas olhar para a frente, olhar para a esperança que nós temos, dá-nos força para viver hoje. Certamente, 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz, o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o Evangelho, a palavra da cruz, é poder de Deus. Aquilo que aconteceu com Jesus, olhando nós também agora para o passado, mas olhando com fé para essa mensagem que é atual e que é presente e que nós precisamos lembrá-la constantemente. É poder, é força, é para sermos fortes hoje ao pensar no passado, ao pensar na mensagem da cruz. Versículo 24 deste capítulo. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Jesus em nós, Cristo em nós, é essa esperança de sermos fortes, essa confiança de termos poder. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Embora andando na carne, e nós sabemos o quão fraca é a nossa carne, nós sabemos quão fraco é o nosso corpo, quão cansados nós sempre estamos, tão frágeis nós nos sentimos. Mas é na carne que nós andamos. Embora andando na carne, nesta condição de fraqueza, nós não militamos segundo a carne, segundo essa fraqueza. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta não são fracas, não são carnais, não são como nós. E sim, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E nós vamos ver daqui a pouco, e vamos mencionar isso. Este texto é importante, porque a nossa guerra, especialmente no Ocidente, na Europa, em Portugal, é contra ideias, é contra sofismas. São mentiras, são palavras de efeito, são teorias, são ideologias para nos enganar. Esta é a nossa verdadeira guerra. É isso que nos faz sentir fracos, é por acreditarmos em mentiras, nestas filosofias vãs, nestes sofismas, nestes argumentos humanistas e por isso destruidores. Mais à frente, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, o Senhor diz a Paulo que se sentia fraco, doente. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse
o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando reconheço a fraqueza que há em mim, quão fraco eu sou, é assim que eu aprendo a depender de Deus, do seu poder, me identificar com Ele, me encher do seu Espírito, enchendo-me da sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos, cumprindo os seus princípios. É assim que eu sou forte. Efésios 1:19, a oração que Paulo faz pelos irmãos em Éfeso, pedindo então a grandeza do seu poder para aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. E mais à frente, outra oração que menciona também a força e a eficácia do seu poder, capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo pede que, segundo a riqueza da sua glória, seja concedido àqueles irmãos que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. É o Espírito de Deus no homem interior. Não é o Espírito do homem nele mesmo, não é a capacidade, os talentos do ser humano, mas é o Espírito de Deus, é que Cristo habite no coração. É Cristo, o seu Espírito, a sua palavra, o seu ensino. E é assim que materializamos Cristo em nós. É assim que entendemos Cristo a habitar em nós. É quando nós lembramos do que Ele ensinou. Não é algo místico, não são arrepios, não são sensações, são convicções. São direções de Deus. Ele manda fazer, eu faço, porque Ele mandou. E não é porque me apetece, não é porque eu me sinto com vontade. É simplesmente porque eu ouvi. O Senhor mandou parar de fazer isso. Eu vou parar. Ele mandou parar de mentir, eu vou parar de mentir, porque Ele mandou. Ele mandou-me trabalhar, eu vou trabalhar. Não me apetece, mas eu vou trabalhar. Isto é ter Cristo em mim. É esta a força que eu preciso. Essa é a força que nós precisamos, porque somos fracos. Nós somos fracos. Então é pela fé que estamos arraigados e alicerçados em amor, e nós obedecemos porque amamos, e amamos porque Ele nos amou primeiro e deixou-nos mandamentos para nós obedecermos. Portanto, quanto ao mais, Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é em vocês, na vossa família, no vosso trabalho, nas vossas ideias, é no Senhor que nós devemos ser fortalecidos. O poder vem dele. Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que o crente não pode dizer eu não posso, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Todo crente, genuíno, verdadeiro, todo aquele que crê, todo o que tem fé, pode fazer o que Deus manda. Todo pode. Eu posso fazer tudo o que Deus me mandar fazer. Porque é Ele que me dá forças para fazer o que Ele me mandar fazer. Por muito difícil que seja. Amar determinadas pessoas, servir determinadas famílias. Deus, se me manda fazer, Ele vai me capacitar, Ele vai me dar força para fazer. Esta é a convicção bíblica, esta é a convicção do crente que lê a Bíblia com fé. Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua família, da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Isto é ser parte da família de Deus. É alguém que é fortalecido com o poder dele. É filho dele. É descendente dele. Tem a força dele. É a força da sua glória. Com toda a perseverança e longanimidade, paciência e com alegria. Esta ideia de alegria lembra-nos de Neemias 8:10, onde lemos acerca da celebração da salvação, a celebração da libertação, a celebração da vida com Deus. E, portanto, Israel ouviu naquela altura: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegrem-se no Senhor e deixem o Senhor alegre. Se quiserem agradar ao Senhor, se obedecerem ao Senhor, a vossa obediência vai produzir alegria. E essa alegria vai produzir força. Façam o que Deus manda e vão se sentir fortalecidos. Obedeçam ao Senhor. Façam o que Ele diz que é para fazer. E experimentem o poder dEle, a força dEle.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 4,17. O Senhor me assistiu, diz Paulo, no fim da sua vida, fraco na prisão, abandonado. E ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Essa foi a vida de Paulo, o testemunho da vida de Paulo, e nos últimos dias de Paulo ele continuava, mesmo preso, mesmo velho, mesmo fraco, ele continuava a experimentar o poder de Deus para pregar. Por intermédio dele, ele queria cumprir a missão, falar de Jesus, mostrar Jesus a todos aqueles que estivessem perto dele. E é o Senhor que reveste de forças. Portanto, guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno, diz o Senhor, Deuteronômio 11:8, para que sejais fortes. Guardai os mandamentos, para que sejais fortes. Várias vezes este verbo é usado para encorajar, e um texto bem conhecido, Josué, capítulo 1, Josué que se sentia pequeno comparado com Moisés, tanta coisa grande fez Moisés. Coisas extraordinárias. Josué ficou impressionado, maravilhado com o poder de Deus por intermédio de Moisés. É claro que alguém diante de um vulto destes, de uma sombra destas, se sentiria pequeno. Por isso ele ouviu várias vezes o Senhor dizer-lhe: sê forte, fortalece-te. Ser corajoso, e usou este verbo que está aqui em Deuteronômio. É esta expressão aqui. Mas antes de falar ser forte, ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Não esqueças de falar da palavra de Deus. Não esqueças os mandamentos. Medita de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer. Não apenas de saber, não apenas de entender, mas para que tenhas cuidado de fazer, de praticar o que está escrito. É assim que farás prosperar o teu caminho, é assim que serás bem-sucedido, é se fizeres. Não é se simplesmente entenderes, é se praticares. Não te mandei eu, depois de meditar, depois de falar deste livro, para ti próprio, para a tua família, para o povo. Ser forte, fortalece-te. É um mandamento. Ser forte. Não sejas fraco. Se és crente, se conheces a palavra de Deus, conheces o Evangelho, sê forte. Deixa de ser fraco. Para com essas... Lembrei de uma palavra engraçada que eu vou usar aqui. Com essas mariquices. Não sei se conhecem esta expressão. Em Portugal significa um homem que acha que é uma criança ou uma mulher. Para, se és crente, homem ou mulher, dizem os brasileiros, de frescura. É um mandamento que Deus deu a Josué e é um mandamento para mim hoje. Se eu conheço Deus, eu conheço o poder de Deus, eu conheço a força que Ele tem, e se eu estou nele, Ele está em mim, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser corajoso. Eu não posso esconder atrás de ninguém, nenhum humano. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que dar a cara. Eu tenho que lutar, sim. Especialmente contra essas ideias que inundam a nossa sociedade. Versículo 9. Ser forte, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas isso é repetido no versículo 6, ser forte. No versículo 7, se estão com a Bíblia em Josué capítulo 1, ser forte no versículo 7. E depois no versículo 18, repete a ideia, ser forte e corajoso. E porquê que nós podemos ser fortes? E a ideia de força, a ideia de ter vida, de estarmos vivificados. O Salmo 119, ele transmite essa ideia várias vezes. Salmo 119, versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu estou triste, muitas vezes a tristeza abate-nos, deixa-nos fracos. E qual é o pedido então que o salmista faz? Fortalece-me segundo a tua palavra.
E o versículo 25 já tinha transmitido a mesma ideia. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Dá-me vida, dá-me energia, dá-me poder. É de acordo com a tua palavra. São os teus mandamentos, é a tua lei, são as tuas promessas. É isso que me dá força, é isso que tem que dar força, é isso que dá força ao crente. Quem lê a Bíblia com fé, quem obedece, sente esta força, segundo a palavra. Esta ideia é repetida várias vezes no Salmo 119. É um salmo que canta os benefícios de ler e de crer na Bíblia. Versículo 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O Salmo 107 diz, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O Salmo 149 diz, Senhor, ouve a minha voz segundo a tua vontade, vivifica-me segundo os teus juízos. 154, defende a minha causa, liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. E o 156, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Dá-me vida, fortalece-me, dá-me energia, vivifica-me, porque eu conheço os teus preceitos, os teus juízos, as tuas promessas, a tua palavra, eu conheço, Senhor. Portanto, eu quero experimentar essa vida, essa vitalidade, essa energia que vem de te conhecer. E uma palavra aos pastores, aquele que é chamado para servir a Deus, servindo a igreja, deve ser apegado à palavra fiel. O presbítero, o pastor, Tito capítulo 1, versículo 9, deve ser apegado à palavra fiel, que é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, o ensino apostólico. Essa palavra que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O que é que dá poder? É o apego à palavra. O apego à palavra dá poder ao pastor e a qualquer crente que se apegue à palavra. Quer ter força para resistir à maldade, às ideologias perversas, satânicas, diabólicas que nos atacam? Quer ter força para resistir à preguiça e ao seu pecado? Apegue-se à palavra. Assim como o pastor se deve apegar à palavra, qualquer crente, homem e mulher, que quer ser forte, deve se apegar à palavra. Às leis, mandamentos, às promessas, à esperança, apegue-se à palavra. É assim que vai ter poder, o poder de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E porquê que sois fortes? Porque sois jovens? É essa a explicação do texto? Porque eu já ouvi uma explicação assim. Porque é jovem tem força. Que absurdo. Que estupidez. O texto não está a dizer o que vem a seguir, que é a explicação. Porquê que a pessoa é forte? Porquê que um jovem é forte? É forte porque a palavra de Deus permanece nele. É assim que se vence o maligno. É com a palavra em nós. É com a fé na palavra. É assim que se vence o diabo. É assim que se vence a mentira. É assim que se vence o pecado. É a palavra a permanecer em nós, que não sai de nós. Não abandonamos as promessas. Nós não deixamos de cumprir os mandamentos. Apegamo-nos aos princípios, aos mandamentos, às leis, aos preceitos, aos juízos, às promessas. Apegamo-nos. E é assim que vencemos o maligno. É assim que vencemos o pecado. A palavra em nós faz-nos ser fortes. Decorar a palavra, meditar na palavra, ler, transcrever, copiar, repetir, ouvir, cantar a palavra, faz-nos ser fortes. Sentimos-nos cansados? Reconhecemos que somos fracos? Isso pode parar. Isso pode parar. Basta obedecer a esta vocação que nós estamos a receber. Estamos a ser chamados para obedecer, para andar com Deus e deixarmos de ser fracos, deixarmos de ser medrosos, deixarmos de andar constantemente cansados. Deus chamou-nos para ser fortes, para sermos corajosos, ousados.
É a palavra que nos vivifica, que nos dá vida, que nos dá vigor, que nos dá energia. É a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. É a palavra que nos dá poder, que nos fortalece, que nos faz ser fortes. Saber de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos, faz-nos ser fortes. A Bíblia foi-nos dada para sabermos de onde viemos. A Bíblia foi escrita para nos mostrar o que é que nós devemos fazer aqui e agora. O que é que andamos aqui a fazer? A Bíblia foi escrita para nos ensinar o que é que andamos aqui a fazer. E a Bíblia também foi escrita para nos mostrar para onde vamos. Estamos a caminho de onde? A Bíblia foi escrita para responder. A Bíblia ensina-nos que nós viemos de Deus, nós fomos criados por Ele, à sua imagem, nós viemos dele. E a Bíblia ensina-nos que nós estamos aqui para sermos transformados à imagem dele, à imagem de Jesus, que tem a imagem dele, é a perfeita imagem de Deus, é Jesus Cristo, o seu caráter, descrito pelos Evangelhos e pelas cartas apostólicas. Se queremos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque é assim que vemos o caráter de Jesus revelado, ensinado. É através da Bíblia que nós aprendemos e ensinamos a obedecer, a fazer discípulos. Nós estamos aqui para fazer discípulos, para sermos discípulos e fazermos discípulos. Essa é a nossa missão. E a missão é essa, obedecer ao que Jesus ordenou. É isso que nós devemos fazer e ser como cristãos. É isso que devemos ensinar outros que estão debaixo da nossa responsabilidade, que aceitam a nossa influência, o nosso ensino. Ensiná-los a obedecer a Jesus. Ensiná-los a seguir Jesus. O caminho dele é bom, o caminho dele é perfeito. Quando alguém obedece a Jesus, experimenta paz, alegria, tem prazer e dá motivo de gratidão, de regozijo, de alegria a outros. A Bíblia ensina-nos que viemos de Deus, estamos aqui para sermos transformados à imagem de Jesus. E a Bíblia ensina-nos que nós vamos para a presença eterna e gloriosa de Jesus. Nós, os crentes. Porque só há esta ou uma outra alternativa, é estar longe desse lugar glorioso, esse lugar de alegria, esse lugar de descanso, e o contrário a isso é de tormento, é de sofrimento. Então, se nós acreditamos em Jesus, se nós temos fé, nós estamos a caminho da presença eterna e gloriosa de Jesus. Nós estamos a caminho do céu, do paraíso, o lugar, essa morada celestial que Jesus foi preparar para nós. A Bíblia foi escrita para nos ensinar de onde viemos, o que é que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos destas respostas. É por isso que nós precisamos nos apegar à Bíblia. É isso que nos dá coragem, é isso que nos dá força, é isso que nos dá ousadia. É assim que prolongaremos os nossos dias de vida. Não apenas na terra, aquela terra que manava leite e mel, e há muita coisa boa que nós experimentamos na vida, e já falaremos um pouco sobre isso, mas ter os dias prolongados, ad eternum, ad infinitum, sem fim, é por meio da fé em Jesus Cristo. É assim que nós temos vida eterna. Mas há aqui então uma menção à terra que mana leite e mel. Uma expressão muito conhecida no Velho Testamento, muito usada. E naquela rebelião de Datã, Corã, Datã e Abirão, que nós estudamos a semana passada, os israelitas, eles tinham alegado que Moisés tinha tirado o povo da terra que manava leite e mel. Eles disseram, o Egito mana leite e mel. Lá no Egito nós tínhamos leite e mel. É isso que está lá em Números 26. Em Números 16. Então eles acusam Moisés de os ter tirado de uma terra que manava leite e mel, mas que o estava a conduzir para uma terra que não manava, que não tinha leite e mel, não tinha abundância, não tinha fartura. Era isso que eles estavam a acusar. Esta expressão, leite e mel, é sinónimo de fertilidade, dar fruto, dar resultado. Mas em Números 16, então, temos essa história, e é lá que Moisés manda chamar Datã e Abirão, e eles disseram, nós não vamos ter contigo, nós não subiremos. E depois eles dizem, é coisa de ao menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos fazeres morrer neste deserto.
senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos nossos olhos? Vais-nos atirar areia aos olhos? Então tu não nos trazes para uma terra que mana leite e mel, uma terra abundante? E tiraste-nos de uma terra que dá fruto, que dá em abundância leite e mel, que frutifica? Esta é a acusação. Então eles rebelam-se e dizem, não, nós não vamos subir. Nós queríamos abundância, nós queríamos fartura, nós queremos leite e mel, nós queremos prosperidade e tu não nos deste isso. Talvez para fazer um contraponto, diz um comentário a esta passagem, Peter Craig, ele diz, para fazer uma contraposição, um contraste com a lembrança dessa rebelião, Moisés compara e contrasta o Egito com a terra prometida. Então ele diz, versículo 10, estamos em Deuteronômio 11, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes. No Egito a terra podia ser cultivada para produzir uma colheita de semente plantada somente quando fosse irrigada por meios artificiais. Por isso essa ideia, semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como a uma horta. Portanto, pode ser aqui uma referência à rega da terra com o pé, provavelmente reflete essa prática de cavar a terra com o pé, fazendo canais por onde a água fluía para regar. Era algo artesanal, envolvia trabalho do agricultor. O israelita tinha que trabalhar para regar a terra. Era assim no Egito. Se queriam que desse fruto, tinham que preparar a terra, tinham que regar a terra. E o contraste é essa. A terra que os israelitas estavam prestes a possuir era uma terra naturalmente regada pela chuva do céu. Não havia regos feitos com os pés. Na terra prometida, os israelitas não dependeriam de técnicas humanas, mas da provisão de Deus. Ainda hoje os israelitas, nessa região, eles vangloriam-se, eles orgulham-se de terem o sistema mais avançado do mundo de rega. Eles têm pouca água, eles têm terra pouco fértil, mas ainda exportam comida. É suficiente para eles e para exportar, por causa dos sistemas avançados de rega. Mas por que é que precisam desses sistemas avançados? O texto explica. Porque não têm sido obedientes. Porque Deus tinha dito, eu rego a terra. A chuva vai regar a terra. Não precisam de invenções humanas. Não precisam de nenhuma estratégia, de nenhum mecanismo, nenhuma técnica humana. Sou eu que rego a terra. Essa é a diferença entre o Egito, que manava leite e mel, e Israel, a Palestina, a terra prometida, que haveria de manar leite e mel. A terra que os israelitas estavam prestes a possuir era uma terra regada pela chuva de Deus, chuva do céu. A chuva é provisão de Deus. É Deus que dá a chuva. É Ele que decide quando chove e quando não chove. Não são os seres humanos, não são os efeitos da poluição humana, não são as medidas dos governos para 2030, não é a ONU. A chuva é provisão de Deus. Levítico 26, versículos 3 e 4. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. E a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto, se guardares os meus mandamentos e os cumprires. Deuteronômio 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu é esse bom tesouro, para dar chuva à tua terra no teu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E se nós lembrarmos do que diz Deuteronômio 28, é se obedeceres. Estas são as bênçãos, se obedeceres. O Senhor abrirá o bom tesouro, que é o céu, para fazer regar a tua terra, para abençoar a obra das tuas mãos, para que haja fruto
na terra, a seu tempo. O conhecimento de Deus, o conhecimento da lei de Deus levou Elifaz, que exortava Jó, encorajando então a buscar a Deus. Elifaz diz, isto era senso israelita, senso comum, isto é senso de qualquer pessoa que lê a Bíblia com fé, que conhece Deus. Deus faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Deus faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. É Deus que faz chover sobre a terra. Quando chove, chove porque Deus quer que chova. É isso que a Bíblia ensina. É isso que nós, como crentes, temos que acreditar que acontece. Então as chuvas, ou a falta delas, não tem a ver com a humanidade. Não tem a ver com a poluição. Tem a ver com Deus e com a obediência do povo à vontade de Deus. Salmo 65, versículos 9 e 10. Tu visitas a terra e a regas. Tu enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. É isto que o crente diz a Deus. Quando quer louvar a Deus, reconhece que é Deus que dá a produção, é Deus que dá a prosperidade, é Deus que dá fruto, é Deus que dá a chuva para a terra produzir. Talvez um dos textos mais importantes no Antigo Testamento sobre esta ideia de Deus e a relação dele com as chuvas, Jeremias 14, 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Há algum Deus? Há algum ídolo? Há alguma entidade? Há alguém poderoso aí que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Se nós queremos produção, se nós queremos resultados, nós temos que esperar em Deus. Temos que nos apegar a Deus. Nós temos que depender de Deus. É Deus que faz com que nós possamos produzir algo de bom, algo de útil. Joel capítulo 2, versículos 22 e 23. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. A chuva inicial e a chuva do fim. É Deus que dá. Por isso, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Obedecer ao Senhor é isso que nos dá força. Mateus 5,45 é Jesus que diz que o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons. É o Pai que está no céu que faz vir chuvas. É o Pai que está nos céus. Se chove, é Deus que manda chover. Se para de chover, é Deus que diz, não vai haver chuva, e não há chuva. A chuva é símbolo da provisão, do alimento, do sustento para a vida. Então, leite e mel é terra fértil. É a chuva que produz. É a chuva que faz com que a terra produza o fruto. A direta provisão de Deus aumentava a responsabilidade de obediência às ordens que os israelitas estavam a receber. Se Deus estava a dar provisão, Ele estava a abençoar, Ele estava a dar recursos, Ele estava a dar fruto, então Ele exigia obediência, compromisso, perseverança. É isso que Deus espera do crente. É isso que nós vemos nestes versículos. Essa provisão de Deus aumenta a responsabilidade do crente em obedecer a Deus, de seguir a voz de Deus. Deus prometeu providenciar a chuva na estação própria. Essa chuva necessária para o sustento dos homens e dos animais, com a condição de que o povo vivesse de conformidade com as suas exigências. Isso está no versículo 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. E quem são esses deuses? Uma tradução alternativa, interpretativa, seria: tenham cuidado para não se tornarem liberais, humanistas, incrédulos. É isso que os ídolos querem fazer. Os ídolos querem vos levar ao liberalismo, a abandonarem a palavra de Deus como
autoridade para as vossas vidas. É isso que os ídolos querem fazer, semear ideias, teorias humanistas e querem espalhar incredulidade, falta de fé. Esta é a condição, então. Se Deus nos tem abençoado, Ele espera que haja uma vida de conformidade com as suas exigências. Andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Coerência. É de Jesus, pertence a Jesus, Deus está com Ele, está nele, então Ele dá fruto, Ele é coerente. A referência ao perigo de se voltarem para as religiões estrangeiras, embora fosse algo comum, e é algo comum no livro de Deuteronômio, fosse algo comum na história de Israel, mas é introduzida aqui por uma razão em particular. Os cananitas acreditavam que o dom das chuvas residia no poder de Baal. E nós sabemos disso no livro de Reis, aquela história daqueles profetas a pedirem chuva. Os israelitas deviam ser cuidadosos quanto a reconhecer que o Senhor é quem manda na chuva. Se falhassem em fazê-lo, em reconhecer que é o Senhor que manda na chuva, cultuando outros deuses, aprenderiam a verdade do modo mais difícil. Deus fecharia os céus, para que não houvesse chuva, e o resultado seria que o povo não conseguiria sobreviver na terra que Deus estava a dar. Deus iria revelar a sua ira, a ira do Senhor. Iria se revelar contra o povo. E como é que Ele iria mostrar que estava zangado? Fechando os céus. Não havendo chuva, a terra não dando o seu fruto. E assim o povo não podendo permanecer na terra, sendo eliminado da terra. Um texto muito claro sobre a soberania de Deus a governar as chuvas está em Amós, capítulo 4, versículo 7. Anotem esta referência. Amós, capítulo 4, versículo 7. Confrontando a cegueira espiritual de Israel, o profeta Amós, usado por Deus, ele diz, o Senhor diz, assim diz o Senhor, através do profeta Amós: retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa. Eu fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Campos vizinhos, cidades vizinhas. Mas Deus disse, nesta vai chover, mas nesta não. É neste tipo de detalhe que Deus mostra a sua soberania, a sua grandeza. Este campo tem chuva, este frutifica, mas este não, eu não quero. Portanto, chuvas aqui como um símbolo, uma mensagem do sustento material. Para Israel era óbvio, viviam da agricultura, mas nós, a nossa sociedade não depende, as nossas famílias não dependem diretamente, é indiretamente da agricultura, todos nós precisamos de fruto da terra para existir, para viver, mas sabemos que já é possível viver sem comer frutos diretamente da terra, durante algum tempo, pelo menos. Mas é um símbolo do sustento material. A chuva simboliza, representa o sustento. O sustento que nos permite ter educação, formação. É com educação, com formação que nós podemos ter atividades, ter empregos que são remunerados, que são pagos, são úteis para a sociedade. É o sustento material que nos permite ter ou dar emprego, ter ou dar trabalho. É por causa do sustento material que nós queremos ter um emprego. É um símbolo dos bens e dos recursos. A chuva representa os bens que nós temos, o dinheiro que nós acumulamos, as moedas de troca para o comércio. Então, sustento material permite-nos ter educação, ou é um símbolo da educação. A própria educação é um bem, a própria formação é um recurso. E há oportunidades que Deus dá. Oportunidades que na Bíblia Paulo usa, tanto no final de 1 Coríntios, quanto no início de 2 Coríntios. 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios capítulo 2, Paulo usa esta expressão portas que se abrem.
Ele diz, no capítulo 16, uma grande porta se me abriu para o trabalho, para o ministério. E no capítulo 2 ele também menciona essa ideia de uma porta que se abre. Então, portas abertas na Bíblia é sinónimo de oportunidades. E portas que se fecham, obviamente, também oportunidades que deixam de existir. Portas que se fecham pode ser uma evidência da correção, da disciplina de Deus, da aprovação ou de instrução para nos levar a sermos humildes e para aprendermos a perseverar, a sermos obedientes. Então, nós podemos entender que Deus pode tocar nestas áreas, o sustento material. Deus pode tocar, dar-nos oportunidades, porque vê que estamos a buscar a sua presença, estamos-nos a chegar a Ele, estamos a querer agradar ao Senhor e obedecer. Por isso temos oportunidades de educação, de formação, temos emprego, temos trabalho, temos bens, temos recursos. O Senhor está-nos a abençoar com chuvas, sustento material. E se Deus não estiver, se Deus estiver a fechar portas, o que é que Ele quer nos dizer com isso? Que tipo de coração Ele quer que nós desenvolvamos? Que tipo de comportamento o Senhor quer que nós paremos de praticar? Então há lições aqui para nós. Porque Deus pode abrir portas e Deus pode fechar portas. A formação, a trabalho, a emprego. Então nós precisamos estar atentos a isso, a esses sinais de Deus. Porque Ele governa sobre empregos, sobre escolas, sobre oportunidades. Deus é soberano. Ele abre e fecha portas. Nem todas as portas abertas são para nós entrarmos. E nem todas as portas fechadas significa que nós não vamos entrar por elas algum dia. Atravessando até uma parede, se for necessário, para entrar em determinado lugar. Deus faz milagres. Mas precisamos estar atentos a essa soberania de Deus, as oportunidades que Ele está a tirar ou a dar. Mas chuvas como sustento espiritual. O entendimento que nos leva a um procedimento coerente. Há pessoas que realmente não estão a entender o Evangelho. E nós aprendemos com a carta aos Romanos que isso é uma manifestação da ira de Deus. Pessoas que não têm oportunidade de entender o Evangelho é porque Deus está zangado. E Deus cegou o entendimento. E Deus quer punir, e Deus quer castigar, e Deus quer lançar no fogo do inferno. Por isso Ele não dá entendimento. E não permite que essa pessoa proceda de acordo com o entendimento do Evangelho. Porque ela não entende. Mas se nós temos entendido, se nós temos procedido em conformidade com a palavra de Deus, nós podemos nos sentir abençoados e sustentados por essas chuvas divinas. Essa provisão de Deus. Pessoas que nos explicam o Evangelho, pessoas que aplicam a palavra de Deus, que nos ajudam a caminhar de uma forma que agrada a Deus. Sentimos-nos abençoados com essas chuvas. Devemos nos sentir assim, chuvas divinas, chuvas dos céus. Quando há integração social, especialmente eclesiástica, quando há comunhão cristã, se nos sentimos parte de um corpo, isto é bênção de Deus. Isto é sustento espiritual, sentir-me parte de um grupo, uma família que me acolhe, que me serve, que me ama, que se importa comigo. Isto é bênção espiritual. Nem todos têm, nem todos continuarão a ter. Há portas que se fecham. Por causa de incredulidade, por causa de desobediência, por causa de indiferença. Há portas que se abrem por causa de obediência, de fé, mas há portas que se fecham por causa de incredulidade, de desobediência, de imoralidade. É sustento espiritual ter uma família na fé. É sustento espiritual ter uma igreja com quem ter comunhão. Pessoas que têm palavras de Deus para nos ler. Não ideologias humanas para nos enganar, mas palavra de Deus para nos instruir, para nos pastorear, para nos abençoar. Frutificar é bênção de Deus. Se damos fruto, e se há alguém que dá graças a Deus pela nossa vida,
é bênção de Deus. Isso é sustento espiritual. Quando ouvimos, quando sabemos que alguém dá graças a Deus pela nossa igreja, isso fortalece-nos. Sentimos-nos mais fortes, porque a nossa igreja está a dar fruto. A nossa vida está a dar fruto. E isso leva-nos a adorar o Senhor, a dar graças a Deus. Isto é bênção espiritual. Se nós amarmos o Senhor buscando o seu reino em primeiro lugar e a sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos e procedendo de acordo com os seus ensinos, Ele nos dará sustento material e espiritual. É isso que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Foi isto que Jesus disse claramente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que é o meu reino, disse Jesus. A justiça de Deus, que é a minha justiça, diz Jesus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Comer, vestir, coisas materiais. O Senhor Jesus diz que será acrescentado a quem busca em primeiro lugar o reino. E buscar em primeiro lugar o reino não é vir uma vez por semana, ou por mês, ou por ano à igreja. Isso não é buscar o reino em primeiro lugar. Não é porque eu venho no primeiro dia do ano à igreja que eu estou a buscar o reino em primeiro lugar. Não é isso. Isso não é buscar o reino em primeiro lugar. Não é vir uma vez por semana à igreja, buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar é que o rei manda e eu obedeço porque ele é mais importante do que eu. A vontade dele é mais importante do que a minha e eu faço porque eu sou súdito, eu sou servo. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Eu faço porque está certo, é Deus que diz que está certo e eu faço. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Se amarmos o Senhor buscando o seu reino em primeiro lugar, obedecendo aos seus mandamentos, procedendo de acordo com os seus ensinos, Ele diz que nos dará sustento material e espiritual. Vamos ter uma igreja assim, para cuidar de nós e para servir e para nos dar sentido de realização, sentido de frutificação. Em Mateus 19, versículo 29, o Senhor Jesus diz, isto é repetido em Lucas, em Marcos: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Quer bênçãos espirituais e materiais em abundância? Ame Jesus. Ame o nome dele, a pessoa dele, mais do que ama a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, os seus amigos. Ame Jesus mais do que ama qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Ame Jesus. Ele disse que vai dar muito mais coisas materiais e espirituais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A piedade, buscar o reino. Piedade é buscar a justiça. Piedade é querer estar com Deus e falar de Deus e estar perto de Deus. Isso é piedade. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é material, físico. Estar com Deus, ter Deus em nós, é proveitoso para agora, para a vida agora. Para ter um emprego, um trabalho, uma boa escola, uma boa educação. Conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus é útil para agora, mas principalmente para a vida que há de ser, para a vida que há de vir, para a vida eterna, aquela que há de ser a vida eterna. Nós precisamos ser piedosos. Nós precisamos amar o Senhor, buscá-lo, obedecer aos seus mandamentos, proceder de acordo com os seus ensinos, sermos fiéis à vocação que recebemos, andarmos de modo digno, sermos coerentes com aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer. Guardai-vos, e terminamos com este versículo 16, guardai-vos, não suceda que o vosso coração vos engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Lembrar que os cananitas acreditavam que o dom das chuvas residia no poder de Baal. Os ocidentais, nós, os portugueses e a maioria dos europeus, os europeus de uma forma geral, acreditam que o dom das chuvas reside no poder do trabalho. E pensando nas chuvas como educação, formação, emprego, trabalho, bens, recursos, os portugueses e europeus, de uma forma geral, acreditam que estas chuvas, estas bênçãos, o poder, que este dom reside no poder do trabalho
do Estado ou da ciência. É porque trabalham, porque têm uma dedicação à sua profissão, ou porque dependem do Estado, e daí vêm as ideologias e a política, ou da ciência, o conhecimento, os cientistas e as teorias da ciência. Os ocidentais, portugueses e europeus, de uma forma geral, acreditam que o dom das chuvas espirituais, o bem-estar, a paz, o equilíbrio, a socialização, a realização pessoal, que reside no poder do trabalho, do Estado ou da ciência. A maioria acredita assim. A maior parte dos portugueses, dos europeus, os do Ocidente acreditam assim. Os novos ídolos são empresas, são ideologias. Os novos ídolos são teorias humanas, humanistas. Psicologias e psiquiatrias e afins. Essas são as novas entidades que esperam a nossa submissão, a nossa adoração. Os novos ídolos são empresas, ideologias e teorias. Aqueles que podem dar educação, formação, explicações, soluções para os problemas da humanidade. Este tipo de crença pode fazer com que a ira do Senhor se acenda, como se acendeu contra Israel. Seguir deuses, seguirmos as nossas empresas, seguirmos os nossos governos, os nossos cientistas, fazermos deles os nossos ídolos, os nossos deuses. Isto pode fazer com que a ira de Deus se acenda contra nós. E que Ele feche as portas dos céus. E que pare de chover sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. O versículo 17 menciona a ira do Senhor, que se acendeu contra Israel. Nós sabemos da história. Aqui não era apenas um aviso, era um confronto, era uma exortação. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça chover? Há algum Estado na terra que consiga fazer chover? Este tipo de bênção que nós estamos a mencionar. Podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Deus triuno. Não és somente tu, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto. Portanto, é em ti que esperamos. És tu, Senhor, que fazes estas coisas. És tu, Deus da Bíblia, Deus de Deuteronômio, Deus de Abraão, de Moisés, Deus de Jesus, o Deus de Paulo. É este o Deus que faz estas coisas. É o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Portanto, a promessa de novas bênçãos em Canaã é motivação para Israel se abster da idolatria e das suas terríveis consequências. E nós propomos que a certeza da nossa salvação, a certeza de que estamos em Cristo, que somos de Jesus, é motivação para nós nos abstermos da idolatria, de seguirmos ideologias, seguirmos o Estado, políticos, seguirmos teóricos, seguirmos patrões e chefes e buscarmos realizações nessas entidades. É motivação para nós nos abstermos desse tipo de idolatria e nos livrarmos das suas terríveis influências. Como povo de Deus, nós devemos obedecer à lei, os mandamentos, os princípios, assim que os ouvirmos declarados, lidos, explicados, aplicados à nossa vida. Quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é explicada, ela é entendida, ela é aplicada, nós devemos ouvir e imediatamente pôr em prática, não apenas por causa do conhecimento de Deus aprendido em experiências passadas, mas também porque sem essa obediência nós não teremos a força necessária para tomar posse das bênçãos temporais da nossa salvação. E vamos continuar fracos e medrosos e sem qualquer utilidade para Deus e para as pessoas. Precisamos pôr em prática aquilo que estamos a ouvir. Se queremos realmente ter alguma utilidade para Deus e para as pessoas, nós precisamos obedecer. É o Evangelho que nos faz fortes. É a obediência que nos fortalece. A nossa força vem de Deus. É por isso que nós não o queremos entristecer, muito menos irritar. Nós dependemos dele para nos sentirmos realizados, para comer e para existir. Nós precisamos de chuva, nós precisamos de muita chuva. É isso que nós vamos pedir ao Senhor. Senhor, dá-nos chuvas de bênçãos.
faz chover sobre a nossa vida, sobre a nossa terra.